O teatro épico ele se concentra na narração. E o interessante do teatro épico é que ele é bem antigo, né? Não que o teatro épico seja antigo, é que características do teatro épico já se encontram já na Grécia Antiga. A professora mesmo comentou com relação a isso, a relação do coro, né? Que o coro fazia como se fosse a parte do narrador. A gente vê, por exemplo, aquele desenho Hércules, tem aquele coro de meninas que está sempre narrando, né? E a questão do teatro épico passa pela narração, mas não necessariamente o narrador seja o personagem narrador. O narrador ele pode ser um outro personagem que faz a vez do narrador. Em determinado momento, aquele personagem ele pode fazer um comentário, né, dentro do diálogo dele que leve à reflexão, que isso é uma das coisas importantes relacionadas ao teatro épico, principalmente quando se fala de Brecht. Quando se fala de Brecht, tem um ponto que é interessante com relação ao teatro de Brecht, que está relacionado ao efeito de estranhamento. O que vem a ser o efeito do estranhamento? Quem está assistindo, ele percebe que ele não faz parte daquela, que aquela cena é fictícia, que aquela cena não é verdadeira. Ele estranha aquele momento. O teatro épico ele não puxa não puxa o espectador para dentro do espetáculo, ele não rompe a quarta parede. Ao contrário, ele quer o distanciamento do distanciamento do espectador. Para quê? Para que com esse distanciamento ele passe a refletir sobre o que está acontecendo. Por exemplo, Brecht chegar e falar assim, olha, uma situação problema, né, dentro do espetáculo, tinha uma situação problema que ele apresentava para o espectador. E o espectador via aquilo e sabia o que estava acontecendo ali. Era teatro, mas que o que acontecia ali ou acontecia com ele ou poderia acontecer com ele. E então o que acontece? Ele chegava e refletia sobre a possível solução para aquele problema. E uma coisa interessante com relação ao teatro épico, né, uma coisa interessante com relação ao teatro épico é essa busca à reflexão, né? Não a contemplação, mas a reflexão, a se tirar conclusões, né? E basicamente foi isso que eu, num apanhado geral, foi isso que eu capturei com relação ao teatro épico. Agora, com relação a alguma dúvida, para mim pintou uma dúvida assim que para mim foi primordial, né? A gente foi falado sobre dramaturgos, né, do teatro épico. Não, foi falado sobre um dramaturgo. Foi falado sobre Brecht. Não vou falar sobre o teatro grego, não. Se eu falar sobre o teatro grego, falar sobre coro, terão vários. Mas o que eu digo é o seguinte, com relação ao teatro moderno, né? Então acontece, só se fala só sobre Brecht. Às vezes a colocação do teatro moderno está errada. Mas o que eu digo assim, é o que é mais recente, né? Só se fala sobre Brecht. Agora, existe um outro dramaturgo que seja também, que faça também o teatro épico, porque não foi comentado, que a única dúvida que surgiu para mim, primordial, foi essa. No mais, obrigado, boa noite, até mais.